um minutinho. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. O título diz: a misericórdia do Senhor. Deus é misericordioso? Se Ele não fosse, nenhum de nós estaria aqui. Porque Deus tem tanta paciência com o ser humano, mas tanto misericórdia. Talvez você mesmo já falou: se fosse eu. Não é verdade? Se fosse eu. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, pessoal. Com a tua vida, a esperança. Deus, Ele espera para que o ser humano se arrependa, se conserta, se converta de fato, de verdade, para Ele salvar a alma. É o que é mais precioso para nós. Tudo terreno passa, mas a vida que está dentro dessa matéria humana, ela não morre jamais. E feliz aquele que entende isso e se curva diante de Deus. Imagino eu agora, você sabe, amanhã você pode, esse mesmo horário, acompanhar as redes sociais e os jornais. Você vai ver que milhares e milhões de pessoas vai no cemitério, né? Feriado nacional, vai no cemitério. Uns vai a limpar Catatuba, que chama? Uns vai a limpar, uns vai acender vela, cada um tem um ritualzinho. Mas para você ver o que é o ser humano em vida, aquele familiar em vida, talvez a pessoa nunca teve coragem de levar ela para comer num restaurante, uma coisa simbólica, 50, 100 reais. Mas amanhã tem pessoas que pagam 200, 500, 1000, um buquê, não é? Só para deixar lá. Você vê como é o ser humano, a hipocrisia do ser humano. Às vezes a pessoa mora do lado da casa, a pessoa passa um mês, 2, 3, um ano sem visitar. Mas no dia 2 de novembro, é assim ou não é? Isso entristece a Deus. E nós que somos cristãos, aprendemos a dar valor ao ser humano em vida. Dê o melhor em vida. Dê o melhor para tua esposa, o melhor para teus filhos. Tem vida. Não adianta depois ficar choramingando, não. Dê vida, meu caro, dê vida. Dá aquele automóvel zerado, dê vida. Pastor, dê aquela mansão, o que você puder. Dê o teu melhor em vida. Porque depois que fechamos os olhos, ali só está a matéria humana. Mas você vê que prepara um buquê, leva rosa aos mortos, mas em vida a pessoa não tem coragem, ela tem pena. Então temos que se preparar para sairmos desse mundo em paz com quem, pessoal? Com Deus, para que venhamos viver eterna. Então Deus, Ele orienta. Olha aí a misericórdia dele. Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor. Ou seja, não é o pastor, não é o fulano, o Beltrano, não. Diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o coração, o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus,
porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E se arrepende do quê? Então, qual é a tradução desses dois versículos? Ou seja, não adianta, glória a Deus, aleluia, sou de Deus, meu título é esse, meu cargo é esse, eu tenho tantos anos de igreja. Não adianta isso. Isso não funciona. Não adianta. Eu particularmente aqui já assisti culto de igreja que é um querendo falar mais alto do que o outro. Eu te adoro, tá? Mas boca para fora. Uns anos atrás, no início da fé, eu vendia fita cassete nas igrejas evangélicas e eu vi várias vezes. Eu presenciei várias vezes o músico, aquela tão bonita, aquele louvor tão gostoso. Rapaz, eu falava até para o meu cunhado, estava com a gente lá: caramba, rapaz, que povo que canta aqui, essas moças cantam legal, esses rapazes cantam legal, poxa, olha que fulano, rapaz, fulano fez uma pregação violenta, poxa. Mas eu senti vontade de ir no banheiro, e quando eu vou para o banheiro, eu vejo aquela moça, aquele rapaz, que acabou de sair do altar, ali, se agarrando. É a tradução desse aqui, ó. Então não adianta rasgar as vestes, se apresentar para os homens e estar longe de quem? De Deus. Igreja com Deus não funciona aparência. Aparência funciona para o mundo. O mundo é aparência. Como eu já falei para você, se você for num banco todo rasgado, ninguém te atende. Você pode ter 1 milhão no bolso, mas se você tiver uma boa roupa, todo mundo vai te tratar bem. Você pode não ter nem um centavo no. Então essa é a tradução. Não precisa rasgar as vestes, mas sim orar, buscar, se converter. O que a palavra se converter é? Mudança de endereço? Não, o endereço meu era o bar do Chiquinho, agora o meu endereço mudou, veio para a igreja, é isso? Não, o endereço era a boca de fumo fulano e agora não. Se converter é mudança de atitude. É aquele que não tinha caráter, passa a ter o quê? Passa a ter caráter. É a pessoa, ela mudar a conduta, a conduta dela, as atitudes, seus atos. Não precisa ninguém, nem o pastor. Você não pode mentir. Tem pessoas que ficam: pastor, eu posso ir sim ou não? Então, a pessoa ela muda. E se a gente parar para pensar e analisar, a gente pode o que, pessoal? Tudo. Deus nos dá o livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Agora a gente só não pode ir para o reino de Deus praticando o quê? Pecado. Então, rasga as tuas vestes. Não rasga as tuas vestes, e sim, ou seja, busca Ele. Às vezes a gente vê uma frieza tão grande, uma deficiência espiritual tão grande. Amém, igreja? É preciso da igreja se despertar.
se despertar, porque Ele é bom, Ele é compassivo. Ele diz: é tardio em irar, mas não quer dizer que Ele não se ira. É grande benignidade, amém? E Ele dá a instrução: arrependa-te do mal. Olha a orientação dele: arrependa-te, se arrependa do mal. Você praticou alguma coisa mal ontem? Fala para ninguém não. Mas é preciso se arrepender. E ele diz: mas quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, pronunciai um santo jejum, proclamai uma assembleia. Então olha o que Deus fala: quem sabe aquele elemento, aquele ser humano que praticou um pecado, quem sabe, olha bem, ele arrepender, ele se arrepender do que praticou, apresentar a Deus uma oferta. Quem sabe Deus é grande, generoso, para mudar a história daquela pessoa. Por isso que a gente não pode julgar e condenar. Só tem um juiz, só tem um que tem o poder para condenar, que é Deus. Então, como eu iniciei falando, Deus sempre está à espera que o ser humano venha se arrepender. Amém, pessoal? Proclamai assembleia solene. Olha aí, congregai o povo, santificai a congregação. Quem tem feito os 3 jejuns na semana? Quem tem feito os 3 jejuns na semana? Você tem feito? Olha aí, ó. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia a noiva da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Então os filhinhos, aqueles que mamam, é aqueles que estão iniciando na fé, aqueles que estão iniciando na fé. Amém, igreja? Chorai o sacerdote, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e ore: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança aos opróbrios, para que as nações façam escarnio dele. Então, a minha parte eu faço, sempre vou fazer, sempre é clamar aqui na congregação. De madrugada sempre eu mando uma ou outra oração para vocês. Eu sempre vou clamar, mas é preciso você fazer a sua parte. É preciso despertar, é preciso acordar. Amém, igreja? Porque olha bem essa palavra, ó. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entrega a tua herança ao opróbrio. Tu sabe quem é o opróbrio? Para que as nações façam escarnio deles. Você sabe? A herança é para mim, a herança é para você que está sentado no banco da igreja. Mas se nós desprezar, rejeitar a herança de Deus, se a gente não se converter de fato e de verdade, se a gente não buscar Ele de todo o coração, com todas as forças, com toda a nossa alma, você acha que Ele vai dar para nós herança de qualquer jeito? Aquele que está lá fora hoje, aquele que está tonto igual uma égua no bar, aquele que está lá, sabe, se prostituindo, se drogando, se eu e você não agarrar
com unhas e dentes essa orientação, essa instrução de Deus, para que nós venhamos herdar a herança, você pode ter certeza que a gente vai deixar de receber essa herança, e pode ter certeza que o outro, o opróbrio, aquele que está, sabe, amanhã vai se converter e vai receber. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Há uma palavra na Escritura do Evangelho que fala que o reino de Deus está preparado para nós. Mas se nós rejeitar a prostituta, a meretriz, o bandido, o ladrão, amanhã vai se converter e vai tomar o lugar que era para ser de quem? Que era para ser daquele que foi escolhido. Porque nós fomos escolhidos, não foi pelo homem. Ninguém está na igreja por acaso, pessoal. Fomos escolhidos por Deus. Porque há de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadecendo-se do seu povo. E respondeu-lhe, disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Fica de pé, medita nessa palavra. É para você, a bênção é para você. Esse cereal que a palavra está falando, essa herança é fartura, é paz, é a eternidade, é o que Deus tem para proporcionar a cada um de nós. Mas para nós alcançar, para nós conquistar, para nós receber, depende de quem? Só depende de nós. Amém, pessoal? Então não rasga as vestes, não queira se apresentar diante de ninguém, mas rasga o teu coração na presença poderoso de Israel.